Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast A Luz da Bíblia, com conteúdo que sempre vai edificar a sua vida e o seu ministério. E eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. A sua participação é muito importante, deixando o seu like e o seu comentário, e também compartilhando os vídeos para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse conteúdo. Nós aqui sempre temos temas bastante relevantes e nós direcionamos sempre as respostas bíblicas. Temos conteúdos toda semana, então você não pode ficar de fora, não pode perder, e compartilha para que mais pessoas possam ser abençoadas. Então vamos para o vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Falar sobre relacionamentos é muito importante. Por quê? Porque Deus nos fez como seres sociais. E isso traz consigo algumas dificuldades, porque Deus nos fez seres sociáveis. Se você for analisar o fruto do Espírito ele é manifesto com mais evidência e veemência quando nós estamos manifestando ele em nosso convívio e os nossos relacionamentos. Mas apesar de sermos feitos seres relacionais ou seres sociáveis, os relacionamentos são uma das maiores dificuldades que nós temos. As pessoas têm dificuldade de lidar com seus filhos, com seus cônjuges, com seus pais, na sociedade. Por quê? Porque nós vivemos num mundo caído e os relacionamentos foram afetados pelo pecado. Apenas com a direção da palavra de Deus, nós conseguimos evidenciar na nossa vida relacionamentos que são saudáveis. Mas o ponto primordial para nós termos relacionamentos saudáveis é nós aprendermos a nos comunicar. Inicialmente, o ponto fundamental onde o ser humano ele começa a se relacionar com o outro é através da comunicação. Vamos ver um bebê, por exemplo. Um bebê que chega ao mundo, está ali acostumado com o ambiente confortável da barriga da mãe, tendo todas as suas necessidades supridas através do cordão umbilical, e de repente ele chega ao mundo e começa a experimentar os desafios e precisa então comunicar suas necessidades para ser atendido. O fato é que ele não sabe se comunicar de forma verbal, mas ele se comunica de alguma maneira. E se você for olhar, a comunicação do ser humano é sempre voltada para o eu, está sempre centrado em si. Você vê que o bebê, ele não está querendo saber se a mãe está pronta para dar de mamar para ele, se a mãe está descansada, se está disposta, não. Ele simplesmente tem fome e quer as suas necessidades supridas. E mesmo que ele não consiga falar, é certo que ele vai buscar uma forma que ele saiba para expressar e para trazer uma comunicação para outras pessoas, a fim de satisfazer suas necessidades egoístas e particulares. E nós precisamos entender, então, que o relacionamento curado, sarado, com base bíblica, é um relacionamento que não foca a sua comunicação, os seus desejos, apenas numa ideia centrada em si, com a visão egoísta. É preciso expandir. Mas, enfim, a gente aprende a se comunicar desde pequeno. E ao passo que a gente aprende que chorar e que berrar faz a gente ter aquilo que a gente precisa na hora que a gente quer, então a gente começa agora a expressar, a gente aprende e começa a reproduzir isso ao longo da nossa vida, a fim de sempre conquistar o que nós queremos. E é justamente por isso que os nossos relacionamentos têm algumas dificuldades. Porque, embora a Bíblia apresenta coisas que não são tão complicadas, como nós vamos ver ao longo do processo, elas, na verdade, se tornam difíceis por causa do nosso ego inflado, por causa da nossa dificuldade de ceder ao nosso querer, aos nossos desejos. Porque nós estamos sempre dispostos, né, a fazer para ter o que for necessário para ter o que nós queremos. Por isso, para curar nossos relacionamentos, precisamos curar a nossa comunicação. E a nossa comunicação não pode estar pautada em nós mesmos, mas precisa se estender para a necessidade do outro. E para nós entendermos melhor sobre a comunicação à luz da Bíblia, nós vamos meditar em Efésios capítulo 4. Então eu te convido para pegar a sua Bíblia, para lermos em Efésios 4. E nós vamos ler os versículos 25 e 26 e 27 também, de Efésios capítulo 4. Que diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Bem, a gente precisa entender que o contexto
da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, vem num contexto da igreja primitiva. E o que tinha na igreja primitiva? A igreja primitiva está recebendo ali novos cristãos, gente que vinha à fé cristã e trazia consigo o seu pensamento, a sua forma de pensar, que estava sendo influenciado pelo pensamento greco-romano. E ao entrar e a fazer parte daquela comunidade cristã, eles traziam para o convívio da igreja toda a sua ideologia, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, baseado em visões que não eram cristãs. E aí eles entram no meio dos cristãos e reproduzem esse tipo de pensamento greco-romano, ao ponto do apóstolo Paulo agora começar a direcionar esses novos cristãos ao exemplo, aos ensinamentos de Cristo e a se distanciar dessa visão que não era cristã. Enfim, no meio desse pensamento greco-romano, a gente tem aí a influência da cultura da honra. E o que era a cultura da honra? Nesse tempo, os títulos, os prestígios no meio da sociedade era muito valorizado. As pessoas queriam ter títulos de destaque, porque isso caracterizava a sua identidade como uma pessoa importante, como uma pessoa de renome no meio da sociedade. Então, essa cultura da honra evidenciava o quanto que as pessoas buscavam serem vistas, aplaudidas, lisonjeadas. Essa cultura da honra, a gente percebe que alcança os cristãos em Corinto, ao ponto dos cristãos começarem a buscar os melhores dons, não visando a edificação da igreja, mas visando o destaque no meio da igreja. Ser alguém que está acima das outras pessoas, trazendo então consigo o pensamento greco-romano da cultura da honra para si dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 12 sobre os dons e que os dons são repartidos segundo o Espírito Santo a quem ele quer, e que nós devemos sim orar pelos melhores dons, mas orar pelos melhores dons a fim de que a igreja de Cristo seja edificada. Então, o apóstolo Paulo coloca como prioridade para o dom espiritual a edificação da igreja. Ou seja, você não tem um dom para algo específico de forma egoísta para você. Mas aquilo que você recebe da parte de Deus, é Deus quem decide lhe conceder, e quando Deus lhe concede, isso que foi concedido a você é em prol de outra pessoa, para a edificação do corpo de Cristo. E aí também o apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 13, que vai falar sobre o amor, o capítulo conhecido que fala sobre o amor. E o apóstolo Paulo então vai dizer que não adianta você falar a língua dos homens, a língua dos anjos, você pode dar o seu corpo a ser cremado, mas se você não tiver amor, de nada vai valer, vai ser um sacrifício tolo. Ou seja, o apóstolo Paulo está colocando o dom do amor, o amor como algo excelente que deve ser manifesto. Então ele vai contra essa ideia de cultura da honra. Essa cultura da honra, então, traz consigo uma postura dos patronos. E quem eram os patronos? Os patronos eram os homens ricos daquela época, que sabia que as pessoas valorizavam status sociais, e por serem ricos, eles tinham esse status social na sociedade, então eles faziam o seguinte, olha, eu dou para você o status na sociedade de destaque, mas ao te dar um status de destaque, eu também espero que você traga favores para mim. Seja num trabalho que a pessoa trabalhava, um exemplo, se a pessoa fosse ferreiro, este patrono concederia o título de destaque na sociedade para ele, mas em troca daquele título, aquele ferreiro iria fazer atividades para suprir as necessidades do patrono de acordo com as suas habilidades. E tudo isso em prol de um destaque no meio da sociedade, de ter um título na sociedade. E com isso também, os patronos exigiam que essas pessoas que recebiam títulos lisonjeassem-os. Por quê? Porque estar no meio da sociedade e ter lisonja sobre si traziam para eles ainda mais destaque no meio de todas as pessoas. Se você for analisar, parece muito que nós estamos vivendo na cultura da honra hoje. As pessoas buscam destaque, as pessoas buscam estar em evidência, e as pessoas só querem nutrir os relacionamentos com outras pessoas se elas angariarem algum tipo de recurso, se elas angariarem algum tipo de benefício. E a palavra de Deus, vou deixar a referência aqui para vocês da passagem, a palavra de Deus diz que nós não devemos fazer nada para as outras pessoas visando partidarismo,
visando de uma forma egoísta benefícios para nós, mas nós devemos fazer as coisas para as pessoas de forma humilde, considerando as pessoas superiores a nós mesmos. E aí você vê que o evangelho é contra-intuitivo, ou seja, a intuição fala de uma maneira, mas o evangelho fala contra a intuição que é natural ao mundo caído, que é natural ao mundo longe de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo chama a atenção de que os cristãos não devem mais agir como o mundo age. E aí esses patronos concediam e esperavam as lisonjas. E essas pessoas traziam... O que é lisonjas, né? Lisonjas são palavras, elogios, que exaltam o ego humano e faziam isso na frente das outras pessoas para que as outras pessoas admirassem. E muitas vezes nós queremos valorizar relacionamentos que estejam apenas naquele fato de que eu faço isso, contanto que você me dê isso. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos fazer as coisas por humildade. E a palavra diz então que a humildade precede a honra. Enquanto o mundo diz que a honra vem através da superioridade de você mesmo, a palavra de Deus diz que, na verdade, a honra é resultado de uma postura humilde, considerando o outro superior a você mesmo. Então, esses patronos, eles influenciavam, davam cargos e esperavam lisonjas. E aí, as lisonjas estavam presentes dentro da igreja cristã, ao ponto do apóstolo Paulo chamar atenção, ao ponto do apóstolo Pedro também chamar atenção, falando sobre o perigo das lisonjas. E o que é lisonja? É você elogiar, é você falar palavras bonitas, mas dentro do seu coração não ser sincero aquilo que você está falando. E agora nós vamos analisar e estudar juntos Efésios capítulo 4, para nós entendermos qual é a verdadeira comunicação nos relacionamentos. Aí no versículo 17 do capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios na vaidade do seu pensamento. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, se vocês agora estão em Cristo, não combina mais com vocês a vã maneira de viver, os vãs pensamentos de outrora, as ideias de outrora, porque agora vocês andam no Senhor. Então, se vocês estão no Senhor, vocês têm que andar no caminho do Senhor, seguindo os ensinamentos do Senhor. Primeira coisa para os nossos relacionamentos. Nós não teremos relacionamentos saudáveis. Nós não teremos relacionamentos pautados na palavra de Deus. Nós não teremos uma comunicação regenerada em Cristo se nós repetirmos os mesmos padrões do mundo. Se somos cristãos, os nossos relacionamentos precisam ser diferentes. Os nossos relacionamentos precisam evidenciar Cristo. Você não trata as pessoas bem só quando você está na frente do pastor, só quando é conveniente para você. A partir do momento que você é cristão, você precisa testificar isso na sua forma de andar, na sua forma de proceder, em qualquer lugar que você esteja. Porque agora você anda com Cristo e não pode mais repetir os mesmos padrões do mundo. Por que nós temos dificuldade em nossos relacionamentos? Porque, embora andamos como Cristo, nós não trazemos o exemplo de Cristo para os nossos relacionamentos. E a palavra de Deus nos diz o quê? Olha, marido, você precisa ser como Cristo foi para a igreja, para a sua esposa. O padrão é Cristo. Esposas, vocês precisam se submeter aos seus maridos como ao Senhor, padrão de Cristo. Os filhos devem obedecer, padrão de Cristo. Os pais tratam os filhos sobre o padrão de Cristo, sobre a disciplina e demonstração do Senhor. Então a base é Cristo. Então se a base é Cristo para os meus relacionamentos, só que eu ainda evidencio uma forma de pensar que é mundana, que é antibíblica, é certo que os meus relacionamentos não estarão pautados na palavra de Deus e trarão consigo consequências. Então esse é o primeiro alerta. Se nós estamos em Cristo, o centro de tudo que nós fazemos é Cristo. Se você não seguir o padrão de Cristo, não adianta, você pode ouvir todas as palestras do mundo, você pode ler todos os livros cristãos do mundo falando sobre relacionamento, sobre casamento. É claro que isso vai te dar um norte teórico, mas a vida só tem mudança quando você aplica a mudança bíblica. E como é que acontece a mudança bíblica? Primeiro, examinando você mesmo. E depois que você examina, que você identifica as suas falhas, conforme na palavra de Deus, agora você precisa trabalhar para que aquilo que você ouviu esteja prático e evidente na sua vida. Porque senão não faz sentido. Senão não tem qualquer sentido dizer que é cristão e não seguir os padrões cristãos e continuar seguindo o padrão do mundo. Depois que você identifica a sua dificuldade,
Você não pode ser um ouvinte esquecido. Ah, eu ouvi hoje na palavra de Deus, eu ouvi hoje na igreja, numa palestra de casais, que eu preciso agir assim, assim, assim com meu marido, que eu preciso agir assim, assim, assim com minha esposa. Tudo bem. Mas depois dali, você não traz aquilo que você aprendeu para aplicar no seu dia a dia. Aí a palavra de Deus nos diz em Tiago que o homem que é só ouvinte esquecido é semelhante àquele homem que olha no espelho, vê a sua semelhança no espelho, mas depois ele sai e logo esquece daquilo que ele viu. E a palavra de Deus diz que se nós somos ouvintes esquecidos, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós estamos sendo inconstantes. A palavra de Deus só traz efeito para a nossa vida, nos nossos relacionamentos, quando está manifesta de forma vívida, de forma presente nos nossos relacionamentos, em tudo à nossa volta. Precisa estar presente. Então o apóstolo Paulo diz assim, vocês não podem mais andar como os gentios, na vaidade do pensamento. Vocês precisam ser diferentes. E agora, a partir do versículo 25 até o 27, que nós lemos, o apóstolo Paulo vai dar alguns pontos práticos de como, então, evidenciar essa nova forma de viver em Cristo. Nós vamos analisar versículo a versículo. No 25, ele diz, pelo que deixai-vos. Mas é interessante que antes do 25, o apóstolo Paulo vai ressignificar mais uma vez. Ele vai trazer a doutrina, né, do revestir-se, a doutrina do despir-se e do revestir-se, né? Puram, onde você tira tudo o que é do velho homem, mas você não pode ficar sem nada. Você tira o mau comportamento, o substituindo pelo um bom comportamento. Esse é o primeiro ponto para a gente curar os nossos relacionamentos à luz da palavra de Deus. Então, se eu trato meu esposo de uma forma que a palavra de Deus diz que não é para eu tratar daquela forma, inclusive a palavra de Deus diz que a mulher não pode exercer autoridade sobre o marido, e aquela autoridade, a gente sabe que, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido também é o cabeça da esposa, o cabeça do lar. E aquela autoridade também traz um sentido de querer gritar, de querer mostrar uma autoridade, superioridade por cima do esposo. E muitas vezes as mulheres tendem a querer as coisas do seu jeito e a tratar o esposo com grosseria, com gritaria, tentando impor na forma de falar uma superioridade. Se você vê à luz da palavra de Deus que a palavra de Deus não aceita isso, é importante que você não só leia e, é verdade, né? Pois é, olha só. Eu preciso mudar. Mas de repente você começa a repetir aquilo. É claro que aquilo que é hábito vai dar um trabalho para você mudar. Mas contanto que você mude aquilo que você está fazendo, se você não mudar, não vai ter resultados. Você sempre vai ouvir conselhos, você sempre vai ouvir um direcionamento, mas isso não vai mudar a sua vida. Então o apóstolo Paulo diz assim, vocês precisam, vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem segundo Deus, ou seja, antes era segundo o mundo, andava segundo os preceitos do mundo, mas agora vocês vão se revestir do novo homem. E como é que esse novo homem é? Segundo Deus, de acordo com Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. Então, agora a sua forma de viver como cristão é justiça e santidade e piedade. Mas tem algumas pessoas que têm dificuldade, né? Algumas pessoas dizem assim, eu quero ser cristão, mas não precisa ser tão santo assim. Não precisa ser nessa dimensão. Mas guarde uma frase. O cristianismo é contra-intuitivo. A intuição fala de uma forma, mas o cristianismo diz de forma diferente. Isso é o ensino de Cristo. E nós só vamos colher aquilo que a palavra de Deus nos promete quando nós deixarmos o velho homem, a nossa vã maneira de viver, e nos vestirem do novo, que é criado segundo Deus, para ser seguido, para seguir a verdade, justiça, santidade e piedade. E aí o apóstolo Paulo traz consigo essa aplicação prática. Vocês estão agora em Cristo. E agora como é que vocês precisam agir? Deixai a mentira. Deixai a mentira. Eu não sei qual é o verbo que foi usado na sua versão aí, mas no original no grego é retirar. A ideia do deixar, quando a gente olha, é uma ideia de algo que você carrega, que você precisa deixar para trás. Na visão de tirar, dá uma ideia de algo que está no caminho, algo que pode ser, que precisa ser retirado no caminho, dando uma ideia para você prosseguir. Então, a mentira tem esse papel. Tem esse papel de impedimento, de empecilho, de obstáculo para que as coisas não andem da forma certa. Eu vou aqui mostrar para vocês
nesse meu primeiro livro aqui, inclusive eu vou colocar no link aqui no vídeo, se você tiver interesse de adquirir um dos meus materiais, vou colocar aqui para vocês. Esse foi o primeiro livro. Eu tenho 4 livros lançados, na verdade o quarto estou lançando em breve, vou dividir com vocês aqui o lançamento, mas o primeiro livro, esse aqui foi Gerando Milagres pelo Poder da Fé, e eu falo justamente como a mentira é o terreno mais inconstante que você pode construir a sua vida. E em tudo na sua vida, e principalmente nos seus relacionamentos. E como é fácil nós queremos trazer e evidenciar a mentira nos nossos relacionamentos. Nós estamos falando de relacionamento aqui. O que é a mentira? A mentira significa aquilo que tem um conteúdo falso, ou seja, aquilo que está ligado à falsidade, aquilo que não tem sinceridade, aquilo que não é verdadeiro. É interessante que não é que a gente tenha dificuldade de expressar, a gente vai falar até daqui a pouco do verbo falar, a gente não tem a dificuldade de expressar, porque toda atitude, de uma certa forma, é uma comunicação. Só que a nossa dificuldade, o que nós temos de dificuldade, é expressar com sinceridade aquilo que nós sentimos. Às vezes, aparentemente, na sua forma de lidar com as pessoas, vai ficar nítido que não tem alguma coisa, tem alguma coisa que não está legal aí, tem alguma coisa para resolver. Mas nós não somos sinceros de acordo com aquilo. Vou dar um exemplo prático, né? Onde a esposa vê que a postura do seu marido não foi de acordo com a palavra de Deus, o que a feriu e aquilo ali a deixou chateada. Qual é a reação dela? Ela vai sentir isso de alguma forma. E às vezes você tem aquela ideia, eu não posso falar nada, então eu não vou falar nada, porque se eu falar alguma coisa, possa ser que isso prejudique. E é claro que a palavra de Deus nos fala sobre o valor do silêncio. Mas o silêncio, ele só é válido se ele estiver baseado na sabedoria. Então nós vamos olhar justamente o nosso padrão para olharmos se o silêncio está baseado na sabedoria. Vamos analisar Tiago 3,17, que vai falar o padrão, a característica da sabedoria. Ele diz assim: a sabedoria que vem do alto, porém, é antes de tudo pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, você está diante de uma situação que você foi ferida, você escolheu o silêncio. Mas esse silêncio não trouxe pureza, não trouxe paz, não trouxe moderação, não é tratável, ou seja, não tratou aquela questão em si, não é cheio de misericórdia, porque às vezes você faz o silêncio para punir a pessoa, a misericórdia, ao contrário, não traz essa punição como deveria, age de misericórdia, assim como Deus age conosco. E se esse silêncio não traz bons frutos, não é parcial e tem hipocrisia, isso não parte do ponto da sabedoria. Porque a palavra de Deus diz, e alerta todos os cristãos, porque uma esposa casada com o marido, eles são irmãos em Cristo se eles dividem a mesma fé. Quando esse irmão é pego em alguma falta, esse irmão, até fala, vocês que são espirituais, vocês vão lá, de uma forma mansa, com mansidão, vocês vão apresentar aquela dificuldade. A cultura nos apresenta que a mansidão é aquele que fala manso, baixinho, mas a mansidão é aquilo que é tratável, ou seja, você fala de uma forma que tem que ser falado com sabedoria, mas sempre com a intenção de resolver aquele conflito. Sempre na intenção de que aquilo ali seja sanado, e não para mostrar autoridade, superioridade ou que ganhou a guerra, que ganhou a briga. Então a sabedoria no silêncio diante dessas coisas só é sabedoria de fato se trazer pureza, se trazer paz, se for moderado, se for tratável, se isso não vai trazer qualquer implicância, porque é certo que o perdão, principalmente no relacionamento, se você for chamar a atenção do seu marido, sua esposa, em cada coisa que ela faz, a gente só estaria resolvendo questões, né? A gente precisa aplicar o princípio de Provérbios, que diz que o amor encobre uma multidão de transgressão, de pecado. O que é que acontece? Existem faltas que o seu esposo vai fazer com você, sua esposa vai fazer com você, mas você simplesmente vai perdoar e não vai levar aquilo ali adiante. Agora, se tem uma situação que traz uma diferença, traz uma dificuldade, aquilo precisa ser colocado em panos limpos. Então, isso é a verdade, né? E aí, geralmente, a esposa vê o que o esposo fez, fecha a cara, não fala mais nada, e aí, quando o marido vai perguntar para ela, o que que foi, meu bem? O que que ela vai responder? Você já sabe aí, né? Não foi nada. Não foi nada. Será que, de fato, não foi nada? Ou será que nós não estamos conseguindo ser sinceros
com aquilo que nós sentimos. É claro que a gente vai aprender a forma certa de falar, mas a palavra de Deus diz: deixai a mentira. Ou seja, nossos relacionamentos precisam ser pautados num ambiente de confiabilidade, num ambiente que é transparente. Agora, o problema é que muitas vezes a esposa é sincera em expor também os seus sentimentos para o marido, e às vezes ele desconsidera, diminui, acha que é drama, então aquilo vai se fechando, ela não tem aquele ambiente confiável para falar. Da mesma forma, o marido se abre contando suas dificuldades, mas a mulher não vigia e às vezes sai falando para suas amigas da igreja, e quando ele chega na igreja, todo mundo fica com o olho fito nele, né? Chamando ele disso, daquilo. Olha só, ela vem aquela pessoa, né? Então, assim, nós precisamos vigiar. E o ponto fundamental nos nossos relacionamentos é que nós precisamos deixar a mentira. Aí, assim como o apóstolo Paulo fala assim, revestíveis do novo, qual é a ideia? Vocês precisam despir do velho homem e se vestir do novo. Ou seja, você tira o mau comportamento, substituindo por um bom. Aí ele diz, então vocês tiram a mentira e agora vocês falam a verdade. Cada um com o seu próximo. Quem é o seu próximo? Todo mundo que está próximo de você. Todo mundo que compartilha com você da sua fé, na sua casa, na igreja, nos seus relacionamentos. Então, vocês vão falar a verdade. Primeira coisa, falai. A nossa dificuldade, às vezes, é que a gente não fala. Muitas pessoas usam o silêncio. Muitas pessoas se calam diante das questões. E a sabedoria, você pode anotar aí. Anote Tiago 3,17 como sendo a passagem que mostra o padrão da verdadeira sabedoria. Então, se você for se calar diante de uma situação, você pense. É claro que, dentro do seu coração, o seu querer vai ser discutir, vai querer resolver as coisas, às vezes impulsionado pela emoção, você acha, vai ser melhor eu falar. Mas você precisa analisar. Se eu ficar em silêncio, isso vai ser melhor, isso vai ser tratável, isso vai ser puro, isso vai ter parcialidade, isso vai ser tratável, vai ser moderado, vai ser sem hipocrisia. Tiago 3,17, o padrão da verdadeira sabedoria. Então, falai. Os nossos relacionamentos precisam ter diálogos. É muito difícil você conviver num relacionamento onde você não pode dizer o que pensa, por medo de machucar outra pessoa. Existem pessoas que, através do seu comportamento duro, acabam doutrinando o cônjuge a dizer assim, ó, você falou daquele jeito comigo, então agora eu vou te tratar desse jeito e vou te punir até o ponto de você ser instruído e ser ensinado a não falar mais aquilo. Quantas pessoas falam assim, eu não vou falar mais, porque da última vez que falei, aconteceu isso, isso e isso. Isso vai criando bloqueios. É importante falar. Os relacionamentos precisam ter diálogos, precisam ser transparentes. Então é importante nós comunicarmos os nossos sentimentos, aquilo que nós sentimos, de uma forma verdadeira. Algumas pessoas também têm dificuldade de expressar aquilo que sentem, aquilo que acreditam, por várias questões. Pode ser temor dos homens também, por ter medo do que as pessoas vão dizer, aquilo que elas pensam. Então traz bastante dificuldade. O problema é que as pessoas não expressam diretamente para as pessoas, mas falam pelas costas. E isso então traz a ideia de fofoca. Sabe como é que você identifica uma fofoca e maledicência? Quando você percebe que alguém vem trazer algo para você e naquele algo que a pessoa traz para você, você não faz parte nem do problema e nem da solução. Se você não faz parte do problema e da solução, qual é a intenção dessa pessoa trazer aquele problema para você? Você pode abordar a pessoa e dizer assim, qual é a intenção de você trazer isso para mim? Porque eu não faço parte nem do problema e nem da solução. A forma de você identificar também é você perguntar para aquela pessoa, olha, eu preciso conversar então com essa pessoa do que você me disse, eu posso citar o seu nome? Automaticamente, né, a pessoa vai dar um pulo para trás, se a ideia dela é só fofocar, trazer maledicência, vai dizer não, pelo amor de Deus, não conta, não fala que eu disse não. Então você vê que a pessoa não tem a intenção de mudar, não tem a intenção de trazer a solução para o problema, né? E às vezes traz a ideia de espiritualizar, para a gente orar por essa pessoa, mas não traz um problema. Isso é uma falsa empatia. Então, inclusive, a gente pode falar sobre empatia em outro vídeo. Mas o fato é que a gente precisa expressar. Se eu não me engano, em Coríntios, uma passagem do apóstolo Paulo fala de uma família específica que estava tendo uma dificuldade de selecionar Apolo, Paulo, enfim.
E o apóstolo Paulo comenta na carta que uma pessoa da igreja que falou, comunicou para ele a situação dessa família. Perceba que essa pessoa falou e o apóstolo Paulo ia enviar essa carta, e essa carta ia ser lida de forma audível perante toda a congregação, e o nome daquela pessoa estava sendo citado. Mas aquela pessoa contou o fato daquela família apóstolo Paulo, tendo a ideia e visando resolucionar o problema, e não simplesmente fofocar para o apóstolo Paulo ou expor para o apóstolo Paulo o problema em questão. A ideia dela era resolver o problema. Então, nós precisamos resolver as questões. Há maledicências também no relacionamento. Às vezes, o marido vai conversar com alguém acerca da esposa, para você me ajudar nessas questões, mas no fundo, acaba se tornando uma maledicência, né? A mesma forma, a esposa sobre o marido com outras pessoas. Tem esposas que em todo lugar que vai, fala do que o marido faz, não deixa de fazer, se ajuda em casa, se não ajuda em casa, se ajuda financeiramente, se não ajuda financeiramente. Quando é que a gente entende que é uma busca por ajuda para resolver o problema ou quando se torna uma maledicência? Né? Quando a gente precisa expressar para a fonte necessária para que as questões sejam resolvidas. E a gente pode falar mais sobre maledicência em outro vídeo também. Deixa aqui nos comentários se você tem interesse que a gente fale sobre essa questão. Do que é fofoca, do que é maledicência. Pode deixar aqui nos comentários. Mas, então, fale a verdade, cada um ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Versículo 26, ele diz: Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Essa ideia, não se ponha o sol sobre a vossa ira, vem de um costume dos judeus, que antes de dormir, eles sempre faziam uma análise das suas atitudes, das suas ações, das suas escolhas no dia, e eles resolviam as questões e viam o que eles precisavam mudar antes de descansar, né, antes de pôr a sua consciência no travesseiro. Então, o apóstolo Paulo está convidando as pessoas a fazer essa mesma análise, a observar seus comportamentos. Tem pessoas que estão tão cauterizadas de conselhos e tudo mais, por causa da dureza do seu coração, do tanto egocentrismo que tem sobre a vida da pessoa, que a pessoa não consegue mais identificar como ela está errando. Então, aqui é uma necessidade de análise para a sua postura e dizer, não, eu preciso mudar aqui, preciso mudar aqui. A Bíblia não está dizendo que a gente tem que se irar. Aqui não é questão de si, é questão de quando. Por quê? Porque existe a ira pecaminosa e a ira que não é pecaminosa. A ira que não é pecaminosa é aquele exemplo da ira do próprio Deus. A palavra de Deus diz que Deus se ira todos os dias. Mas isso não é pecado. Deus não pode pecar, ele é impecável. Mas a ira se torna pecado quando nós queremos executar de nós mesmos. É tanto que a palavra de Deus nos diz que a ira dos homens não executa a justiça de Deus. Então, o irar e pecar é querer irar por a injustiça e querer resolver o problema de si mesmo com suas próprias mãos, atacando não o problema, mas as pessoas. E é isso que acontece. Vou dar um exemplo simples aqui no relacionamento do dia a dia nos casais, né? Uma das coisas mais comuns que acontecem entre os casais é a bendita da toalha molhada em cima da cama. Eu tenho certeza que você pode se identificar com isso aqui. Se você se identificou com isso aqui, coloca aqui nos comentários, compartilha com a gente. E é interessante que geralmente é os homens que deixam a toalha em cima da cama molhada, né? E eles escolhem, parece que de propósito, a parte que a gente deita, e principalmente se for aquela mulher que tem um pé frio, difícil de esquentar, ali o lugar da toalha molhada fica justamente no lugar do seu pé, para que tenha mais ainda trabalho de esquentar o pé, né? Brincadeiras à parte, a questão é justamente essa. E aí, quando aquela esposa, e eu estou falando aqui de uma toalha molhada, de uma questão simples, né? De uma questão corriqueira, mas que também pode ser muita dificuldade nos relacionamentos. Então a mulher vai ver aquela toalha e aquilo ali vai despertar a ira dela. Por quê? Porque ela já falou mais de 500 milhões de vezes que não é para ele colocar a toalha em cima da cama, que é para ele colocar na cerca, mas parece que quando ele está colocando aquela toalha ali, ele não tem consciência do que ele está fazendo, né? Então ela vai tirar a pergunta a quem botou a toalha em cima da cama. E aí ela chega para ele e fala assim: você deixou mais uma vez a toalha em cima da cama? Mas eu já falei para você não deixar. E aí ele começa a se defender, né? Mas você reclama de tudo, você fala de tudo, e agora começa a briga. A questão é que eles estão discutindo. Mas como é que tá a toalha? A toalha está lá, intacta, perfeita, paradinha, quietinha no canto dela. Assim é a exemplificação. Enquanto nós atacamos as pessoas e não os problemas, a ira vai destruir os nossos relacionamentos. Sendo que a gente tem que unir forças para atacar não as pessoas, mas o problema. Vou trazer outro exemplo. A esposa pega a ferramenta do esposo que deixou no lugar específico para ele lembrar que estava ali e ela arrumando a casa, vai lá e guarda. E o marido sente falta e vai dizer assim: onde é que está a minha ferramenta?
e você não lembra onde foi que você colocou. E quando ele pergunta, você fala, mas também você deixa tudo no meio da casa, você deixa tudo bagunçado, e aí mais uma vez a discussão e o problema não foi resolvido. Como é que a gente então ira sem pecar? Porque o texto nos diz que é possível irarmos, mas não pecar. A questão é que nós vamos direcionar nossa ira não para pessoas, mas para o problema e resolucionar o problema. Mas para que a seta da ira, ao invés de ir para a pessoa, vá para o problema, ela primeiro precisa pegar uma direção, pegar a força de duas pessoas e direcionar para o problema. Vou dar um exemplo. Questão da toalha. A mulher vê a toalha, daí ela vai falar com o esposo. Meu bem, eu já falei para você não deixar a toalha em cima da cama. Por que você deixou mais uma vez? Aí o marido faz o seguinte, agindo como diz a palavra de Deus. É verdade. Você está certo, você está correto. Eu errei, eu não deveria ter deixado. Eu vou pegar e colocar na cerca. Aplausos para esse homem. Só que a gente olha e fala assim, não, gente, isso aí não existe, né? Isso aí é simples demais. Não, isso aí ninguém vai fazer. Só que é simples mesmo. Às vezes a gente acha que as questões têm que ser complexas, mas são simples mesmo. As questões se tornam complicadas quando o nosso ego dificulta as coisas. Mas é simples. Então o problema foi atacado e não a pessoa. Da mesma forma, a ferramenta. Quando o esposo vir perguntar, meu bem, onde foi que você colocou a minha ferramenta? E você não lembra onde está. Você fala, eu não lembro, mas eu vou te ajudar a procurar. Ou seja, o problema está sendo atacado. E nisso os relacionamentos vão crescendo em graça diante de Deus. Irai-vos, mas não pequeis. E aí o apóstolo Paulo conclui no 31 dizendo, livrem-se de toda amargura, ira, cólera, gritaria. É interessante porque muitas pessoas usam a tática da gritaria, né? Para doutrinar, para a pessoa não falar, para a pessoa não se expressar, para conseguir o que quer. Isso não faz parte mais da nossa nova natureza, que é criado segundo Deus. Criado segundo Deus, em verdade, justiça e santidade. Aí ele diz, toda gritaria, blasfêmias e malícias. E é para ser como? Versículo 32. Antes sedes uns para com os outros benignos, ou seja, bons. Bons. Todo mundo ama conviver com quem é bom. Mas dificilmente a gente quer ser bom. Porque às vezes ser bom é abrir mão do que você quer. E todo mundo só está pensando no que é seu. Então seja bom, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se você quer entender mais sobre perdão, aqui tem um vídeo completo no podcast A Luz da Bíblia falando sobre perdão, se ele é condicional ou incondicional, se perdoar é esquecer, todos os pontos explicando do que é o perdão bíblico para lhe ajudar. Então o apóstolo Paulo está dizendo, perdoe, sejam bons, compassivos, misericordiosos, perdoando uns aos outros. E essa é a base dos nossos relacionamentos. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, que tenha edificado sua vida. Eu quero te pedir que você compartilhe com mais pessoas, porque aqui a gente sempre traz assuntos relevantes e nós respondemos à luz da Bíblia. Eu te espero no próximo vídeo, que Deus te abençoe.